Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite falando desse destino especial, como a Kelly falou, o único deserto no mundo recheado de lagoas, né? E por sorte está no nosso país. Eu queria também falar só um pouquinho do histórico da Freeway nesse destino. Há mais de 20 anos, quando começamos a levar pessoas para conhecer os Lençóis Maranhenses, a gente percebeu que não tinha uma estrutura lá de gente, como em vários destinos do Brasil, na verdade, né? Para receber nossos passageiros da maneira que a gente pretendia. Então, a gente desenvolveu um local para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E desde então, trabalha com a gente uma pessoa muito especial, que é o Antônio Pires, que inclusive está lá de Barreirinhas, participando conosco dessa live. E o Antônio, então, é uma pessoa... Oi? Eu não sei se está com um pequeno... Não sei se tem outro computador aí, está dando um pequeno eco, não sei se é daí do seu áudio. De qualquer maneira, eu acho que é melhor você tirar seu vídeo, que eu acho que a gente vai te ouvir melhor devido à sua conexão na região que você está. Ok, eu tirei o vídeo, vamos ver se agora fica melhor. Eu estou aqui nas montanhas da Serra da Bocaina, nos campos de altitude da Serra da Bocaina, tem uma internet satelital, então dá um pouquinho de delay, e a internet não é das melhores. Então, eu tirei o vídeo, gente, espero que vocês consigam acompanhar bem, tá? Então, como eu tinha comentado, o Antônio está aqui com a gente, e então, em algum momento, ele vai poder participar, falar alguma coisa. O Antônio é de lá, e nativo, e foi uma pessoa que se desenvolveu muito nesse trabalho e que faz, hoje, já há 20 anos, ele faz esse trabalho de receber nossos passageiros, de fazer toda uma coordenação lá com os guias locais que a gente capacitou, pessoas que faziam outras coisas antes, para que a gente pudesse imprimir um tom e um trabalho de qualidade, né, como a Freeway gosta de fazer e como a gente sabe que todos gostam de viajar dessa maneira, né, tendo boas informações, gente dedicada, atendendo. Então, a gente, desde então, imprimiu essa qualidade lá, que foi muito bacana e que acabou servindo de referência também para outras pessoas que lá trabalhassem. Então, é isso. Vamos começar, então, nossa apresentação. Os Lençóis Maranhenses, estou dando um enter. Os Lençóis Maranhenses, gente, como não poderia deixar de ser, eles ficam no Maranhão, né, na parte norte do estado. Eles ocupam uma área, quer dizer, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área mais ou menos do tamanho da Grande São Paulo, tá? Aqui está São Luís, os lençóis estão para cá, aqui vem o estado do Piauí, onde a gente tem entre o Maranhão e o Piauí o delta do Parnaíba, e aqui a gente tem o Ceará, onde vamos ter Jericoacoara. Então, eu vou falar um tantinho dos Lençóis Maranhenses, e mais para o final, eu vou indo para o delta, e do delta para Jeri, que é aquele famoso roteiro da Rota das Emoções. Tá legal? Aqui um mapa do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Pode ser que eu falo e o mapa demora um pouquinho para aparecer para vocês, porque tem esse delayzinho, né? Esse aqui, então, são os grandes lençóis, que é essa área que eu comentei com vocês, que é mais ou menos a área da Grande São Paulo. A gente tem mais ou menos, de oeste a leste, uns 100 quilômetros, e aqui de norte a sul, mais ou menos uns 30. Então, é uma área bastante grande, de dunas, com lagoas que são formadas pelas águas da chuva,
que normalmente vão de dezembro, janeiro, até mais ou menos maio, junho, né? Como a gente está no norte do país, a época de chuva, que é o inverno que eles chamam, é no primeiro semestre. E o segundo semestre, no norte do nosso país, é o que se chama de verão, que é quando não há chuvas. É só uma consideração. Não quer dizer que entre abril e junho, que chove ainda, seja uma época ruim de ir. O contrário, porque a gente, a partir de abril, já tem lagoas, e quando chove é até gostoso, porque é quente, então dá uma arrefecida no calor, é uma coisa gostosa, não é uma chuva que fica o dia inteiro. Aqui a gente tem os pequenos lençóis, que é uma área, uma formação exatamente igual a essa, só que separada dos grandes lençóis numa área um pouquinho menor. Qual que é a melhor época para a gente ir para lá? Como eu comentei, as chuvas começam em janeiro, então em abril a gente já tem as lagoas cheias. E até outubro, normalmente, elas ainda estão cheias. Claro que varia um pouco, né, de ano para ano, conforme a chuva tem mais intensidade, menos, mas normalmente essa é a época que a gente recomenda ir. O nosso roteiro começa em São Luís, todos os nossos roteiros, a gente tem vários diferentes, no final eu vou dizer para vocês quais são eles, e em São Luís a gente fica hospedado, a gente recomenda e inclui nos nossos roteiros o Hotel Luzeiros, que é um hotel bom, nível 4 estrelas, que fica na frente do mar, confortável, e assim a gente começa uma boa viagem. Para adentrarmos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a gente tem 3 opções, a gente tem 3 portas de entrada: Santo Amaro, Barreirinhas e Atins. De São Luís a Santo Amaro, como vocês podem ver nesse mapa, a gente tem uma estrada de asfalto que até uns 2 anos atrás, mais ou menos, o Antônio pode me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu acho que são 2 anos mais ou menos, a gente vinha até aqui de asfalto e esse pedaço era de areia, como era tudo por aqui, como ainda é por aqui. E asfaltaram isso aqui. Quer dizer, é bom e ruim, né, gente? Como tudo tem 2 lados, né? É um acesso hoje muito mais fácil. A gente chega até Santo Amaro pelo asfalto, mas tem as intercorrências que não são muito boas, que são a estrada não é feita de uma maneira muito planejada e a gente acaba cometendo algumas, às vezes, agressões ambientais, matando eventuais nascentes, aquelas coisas todas. E também muitos animais, né, que agora acabam sendo atropelados. Eu mesma, a última vez que eu fui para cá, até com o Antônio, acho que deve fazer 1 ano, né, Antônio? A gente pegou uma preguiça no meio da estrada que conseguimos tirá-la da estrada. Então, Santo Amaro é uma das portas de entrada do parque. Barreirinhas, que está aqui, que está mais ou menos a 4 horas de São Luís, é outra porta de entrada. E Atins, que está na foz do rio Preguiças, é a 3ª porta de entrada, ok? De São Luís a Santo Amaro, dá mais ou menos também umas 4 horas de viagem. De São Luís a Barreirinhas, também umas 4 horas. E de Santo Amaro a Barreirinhas, umas 2 horas, 1h30, 2 horas. De Barreirinhas a Atins, a gente tem 2 maneiras de ir. Ou pelas dunas, de carro, de 4x4, por um percurso permitido pelo ICMBio, pelo IBAMA, ou a gente desce o rio de barquinho, de voadeira, de lancha voadeira, ok? Então, vamos lá, gente. Primeira porta de entrada, Santo Amaro.
Santo Amaro é uma vila que fica localizada à beira do Rio Alegre. Ela cresceu bastante nos últimos anos devido à estrada de asfalto. Ela é uma das portas de entrada do parque e são pousadas um pouco mais simples. Aqui uma rua de Santo Amaro, para vocês terem uma ideia. Aqui a pousada Água Doce, que é a pousada onde a Freeway normalmente se hospeda, uma pousada simples, mas muito simpática, bastante confortável, cama box, ar-condicionado, um restaurante bastante bom, com comida muito saborosa, os apartamentos simples, mas são bem arrumadinhos e muito limpa. Tem uma piscina. A gente, em Santo Amaro, costuma fazer 2 passeios que são, na nossa opinião, os mais interessantes. A gente vai, obviamente, até o Parque Nacional visitar as lagoas e vamos para um outro lugar que está à beira do parque, que é o povoado da Betânia. E são poucas casas, é um povoadinho pequenininho, que inclusive o Bolsonaro queria fazer recentemente grandes construções por ali. Espero que não desconfigure a essência natural da região. Para a gente ir até o Parque Nacional, a gente sai do centro de Santo Amaro, pega a nossa Toyota, atravessa um pedaço como esse, e lembra até um pouquinho o Pantanal, que é um grande descampado, assim, com lagoas, depende da época, tem umas lagoas, tem um rio, que é o Rio Alegre, que a gente vê de longe, e a gente vai com um carro parecido com esse, desse tipo, onde a gente tem pessoas, quem quer pode ir dentro do carro e quem quer pode ir fora, né? Obviamente que para as próximas viagens que a gente está planejando a partir de setembro, os Lençóis Maranhenses, o parque já está aberto, nós estamos fazendo com todo o cuidado, colocando poucas pessoas em cada veículo, pessoas bem espaçadas umas das outras. Então, a Freeway normalmente já faz viagens com poucas pessoas para os Lençóis Maranhenses. Nessa época pós-pandemia, vamos então fazer com menos ainda, tá? Então, a gente chega no parque, mais ou menos uns 15, 20 minutos com aquele veículo 4x4, aí a gente caminha uns 10 minutos, assim, bem pouquinho, e já chega nessa área das lagoas. Então, é algo maravilhoso. O parque está muito próximo da cidade de Santo Amaro. A gente vai caminhando pelas lagoas, vai curtindo, vai em uma, vai em outra. O nosso guia leva uma cadeirinha para a gente, se a gente quiser sentar um pouquinho à beira da lagoa. E é essa maravilha que vocês estão vendo, né? Sempre é quente, sempre dá vontade de entrar na água, a água nunca é gelada, tem a parte mais rasinha, tem a parte mais funda. Claro que isso varia um pouco de acordo com a época, às vezes as lagoas estão começando, às vezes já estão mais cheias, então o volume de água também vai variando. É paradisíaco, né? Aqui a gente já vai indo para o pôr do sol. Nós chegamos em Santo Amaro na hora do almoço, almoçamos, descansamos um pouquinho e vamos para esse passeio. Então a gente fica nas lagoas até o final da tarde, pega um pôr do sol e é delicioso. No próximo dia, a gente vai fazer um outro passeio, onde a gente vai para Betânia, para o povoado da Betânia. A gente tem 2 opções de fazer esse passeio. Ou a gente caminha, ora por lagoas, ora por dunas, ou a gente vai com o nosso veículo 4x4 numa área demarcada dentro do parque, até chegarmos nesse lugar onde a gente avista o povoado da Betânia aqui em frente. Aí a gente desce a duna, pega um barquinho, cruza a lagoa e chega no povoado da Betânia, que é um lugar bem singelo, bem tranquilo, com poucas casas, poucos moradores, à beira dessa lagoa, e a gente vai ter uma interação com essas pessoas, ver um pouquinho como elas vivem.
Para a gente é uma coisa muito diferente da nossa realidade. Então, é muito interessante, né? Pessoas que vivem em redutos naturais incríveis como esse, que vivem da pesca, do turismo. É claro que o turismo mudou muito a vida deles nos últimos tempos. Aqui a gente deve estar mais ou menos a umas 4 horas de caminhada até o mar. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Antônio, você me corrige. E aí a gente faz um almoço na dona... Esqueci o nome dela agora. Chagas. Dona Chagas. Isso, Antônio. Obrigada, querido. Dona Chagas. Já faz alguns anos, né, Antônio? Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, que seus comentários são muito bem-vindos. Obrigado. Só uma observação, Sônia. Dona Chagas, ela faleceu há uns 2 anos atrás. Hoje quem toma conta são os filhos e as filhas lá do ambiente. Então eu tô... Puxa vida, eu tive há 1 ano atrás e acho que eu não soube que ela faleceu. Olha que louco. Puxa vida. Tá bom. Eu lembro que ela não estava, mas eu não soube que ela tinha falecido. Enfim, triste. E então a gente come uma galinha caipira, um arroz, feijão, somos super bem recebidos. E aí a gente vai voltar para Santo Amaro e de lá a gente já vai para Barreirinhas. Aqui só uma foto que eu achei assim bem curioso, né, para a gente mostrar como que é a cozinha lá, né? Aqui vocês estão vendo que está alagado, é uma época de muita cheia. Foi a última vez que eu fui, o ano passado, eu fui em maio e tinha chovido muito, estava tudo muito alagado. Então, a cozinha dela estava aqui de frente para tudo alagado. E vocês veem que é tudo muito simples, né? Mas é maravilhoso. Eu adoro essa simplicidade, essa autenticidade. A comida é maravilhosa, fazem tudo com muito gosto, muito limpos. E é isso. Aí eu queria mostrar para vocês o mapa, então, de... Sônia, só uma observação. É assim, quando a gente tem passageiros que são veganos, né? E não tem essa opção lá nesses restaurantes, pequenos restaurantes, a gente sempre providencia alguma coisa, uma salada, uma fruta, tá? Para substituir a refeição dos passageiros. Legal, Antônio, obrigada por comentar. Então, o Antônio sempre cuida disso, né? A gente tem aquela fichinha que cada passageiro preenche, né? Das suas restrições alimentares, e ele sempre cuida dessa questão de quando a alimentação está incluída, de conseguir substituir, né? Então, de Santo Amaro, a gente vai para Barreirinhas. Como eu falei para vocês, leva mais ou menos umas 2 horas, tá? Quando a gente faz uma viagem que inclui Santo Amaro, porque a gente pode, eventualmente, como eu disse para vocês que tem 3 portas de entrada ao parque, a gente pode, de repente, fazer só 2. A gente não vai para Santo Amaro, vai direto de São Luís para Barreirinhas, tá? Aí são 4 horas. Então, tudo depende do roteiro que a gente escolhe, ok? Aqui vocês estão vendo que o Parque Nacional está pertinho de Barreirinhas, né? Para acessar o parque, a gente vai ter 2 acessos. A gente tem uma estrada de areia que vai em direção à Lagoa Azul e a gente tem uma estrada de areia que vai em direção à Lagoa Bonita. Essa coisa de Lagoa Azul e Lagoa Bonita são nomes que foram dados para determinadas lagoas, das infinitas que tem, ou das inúmeras que tem, e que simplesmente denominam um pouquinho a região do parque que a gente está. Mas, claro que cada vez que a gente acessa o parque, a gente vai caminhar por um pedacinho do entorno, porque a gente vai visitar várias lagoas, cada um vai aonde quer, busca uma lagoa mais vazia. Os nossos guias
acompanham e estão sempre levando nas lagoas mais vazias, sempre os melhores horários onde tem menos gente. Então, tudo isso é importante para a gente ter uma boa viagem, né? Bom, Barreirinhas, das 3 portas de entrada, é a maior cidade, tá? São mais ou menos, também o Antônio pode me corrigir, eu diria que deve ter uns 60 mil habitantes, enquanto talvez Santo Amaro tenha 8 mil e Atins tenha uns 5 mil. Estou falando ordem de grandeza, pode ter uns errinhos aí, tá bom? Barreirinhas tem a melhor estrutura hoteleira e fica às margens do rio Preguiças, o que é muito lindo. Aqui uma foto da beira-rio de Barreirinhas. Aqui está o rio, os barquinhos. Mais uma foto. Aqui fizeram um deck que ficou bonitinho, né? Isso já tem uns vários anos. Aqui temos uma duna, que é a única duna da cidade. Aqui uma foto feita do rio para a cidade. E aqui é o hotel que a gente mais usa em Barreirinhas. A gente usa outros 2 ou 3 também, mas esse é o que a gente mais gosta, né? Que é o Porto Preguiças Resort. Ele fica a 3 quilômetros do centro, às margens do rio Preguiças, e ele tem essa piscina linda, que ela é muito grande e ela tem um fundo de areia. É delicioso você ficar curtindo aqui um pouquinho dentro da água, tomando uma caipirinha, uma delícia. São chalés, bangalôs espalhados ao longo do hotel. E, então, ele tem uma área bastante grande, espalhada, verde, e ele tem um restaurante excelente, talvez o melhor da cidade. Em Barreirinhas, a gente faz alguns passeios. Um deles é o Parque Nacional, obviamente, dos Lençóis Maranhenses. Outro passeio é visitar 2 comunidades que vivem à beira do rio Preguiças. Então, a gente acessa elas de barco pelo rio. E o terceiro passeio é ir até Atins, que é a foz do rio Preguiças, onde a gente também vai de barquinho, de lancha. O primeiro passeio, que é o das Lagoas, a gente sai de Barreirinhas e a gente vai cruzar o rio Preguiças, atravessando uma balsa. Antigamente, a gente puxava essa balsa com o braço, a cordinha, sabe? Isso até poucos anos atrás, né, Antônio? Agora não é mais assim, né, Antônio? Hoje tem um barco que empurra a balsa. E tem um projeto de construir uma ponte posteriormente. Aí estão pensando em construir uma ponte no lugar dessa balsa. Certo. Então, a gente atravessa a balsa, a gente anda alguns quilômetros pelas areias e chega ao Parque Nacional. Então, aqui é um dos tipos de veículos que a gente usa. Os veículos sempre têm essa parte atrás da carroceria, com bancos sempre bem feitos, né? Para que a gente possa confortavelmente também sentar atrás, que é muito gostoso. Aqui é outro carro que a gente usa, sempre nesses mesmos moldes. Esse é o tipo de estrada até a gente chegar ao parque. Então, vocês veem que é bastante areia. E quando chove, fica com muita água. Mas os carros, eles todos têm snorkel, né? Que é aquela coisa, aquele tubinho que sai, que joga a água para cima, para que a água não fique no motor. Aqui, então, uma foto da região da Lagoa Azul. Isso foi o ano passado, quando eu estive lá. Vocês podem ver que é algo bonito, né, gente? Então, a gente caminha por várias lagoas, a gente vai até a Lagoa do Peixe, que é uma lagoa que fica a meia hora de caminhada, para a gente ir curtindo devagarzinho, entrando nas águas, principalmente quando as lagoas não estão tão cheias, porque a Lagoa do Peixe é uma lagoa mais perene. Então, a gente procura acessá-la quando essas lagoas estão um pouco mais vazias.
E aí é só relax, entrar na água, curtir. Maravilha, né? Tudo de bom. Tudo de bom. O Antônio aqui conversando com alguém, acho que era a Angelina, uma amiga minha. Depois, gente, da Lagoa Azul, da gente curtir aqui aquele pedaço, a gente vai almoçar no restaurante da Graça, que é uma pessoa local que fica num povoado que fica próximo à Lagoa Azul e que serve uma comida caseira super gostosa, né? Então, aquela coisa, ou peixe, ou camarão, ou galinha caipira, ou as opções para aqueles que são vegetarianos. Aqui tem um feijão também bem gostoso, né? Um pouco diferente do nosso. É muito saboroso. Aqui tem uma carne, né? Nesse dia tinha uma carne. Aqui o camarãozinho da Graça, que não deixa, sei lá, olha, parece quase o camarão da Malásia, né? Aquele enorme, né? Maravilhoso. Para quem gosta, maravilhoso. E depois desse almoço a gente dá uma descansadinha. E aqui é só uma fotinha também, o Antônio está aqui, ó, esse é o Antônio. Essa é uma foto da cozinha, e essa é a Dona Graça. E eu achei legal mostrar como é a cozinha, simples, aberto. Estão vendo que é aberto aqui? As panelinhas penduradas, né? É simples, mas limpinho, tudo é muito autêntico, natural, né? Não fazem uma coisa ostensiva, né? Como eles são mesmo. E para chegar nisso já demorou muito, né? Porque ela transformou a casa dela nessa coisa de restaurante. Aí a gente segue para a Lagoa Bonita. Eu estou mostrando essa foto que aqui mostra quando já está mais cheio, né? Quando já está assim, as chuvas tiveram bastante fortes, e isso ou ainda tem chuva, ou recém pararam as chuvas. No meio do caminho a gente pode parar e tomar um banho de rio, antes de chegar na Lagoa Bonita, que é uma delícia também. Para chegar na Lagoa Bonita, a gente tem que subir essa duna. Mas, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, a gente tem um acesso com o carro que o ICMBio ele previamente nos permite, quando a gente já avisa com antecedência, e a gente sobe de carro para as dunas. E chega num lugar como esse, mais ou menos. De novo, temos uma área de lagoas maravilhosas para curtirmos. A gente fica até o fim da tarde e curte o pôr do sol, que é imperdível, muito lindo. Depois a gente vai fazer aquele passeio para visitar as comunidades que ficam à beira do rio Preguiças, que são as comunidades de Marcelino e Tapuio. Essa primeira vive de artesanato de palha de buriti, e essa daqui vive da farinha, do tijolo. Ela faz farinha, ela faz materiais a partir da cerâmica, como tijolo, como telhas, né? Então, a gente pega nosso barquinho, o Antônio organiza tudo para a gente, vai sempre, em todos os passeios, obviamente, um guia. Os guias nossos ficam com a gente o dia inteiro, estão nos apoiando o dia inteiro, nos recomendam lugar para comer à noite, levam de táxi a gente para comer à noite, quando a gente está hospedado, por exemplo, no Porto Preguiças, que fica a 3 quilômetros do centro. Então, a gente é super cuidado o tempo inteiro, assim, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, gente? Aqui, então, a gente chega, quando a gente anda mais ou menos 1 hora da lancha voadeira, subindo o Rio Preguiças, a gente vai chegar no povoado do Marcelino. Aqui é a Kelly, nossa gerente, que apresentou vocês no começo da live. Ela esteve lá, eu acho que há uns 2 anos atrás, com um grupo, e ela, então, está aqui no povoado do Marcelino,
E aqui tem escrito apoio Freeway, porque a Freeway, desde o início, ela procurou apoiar essa comunidade, percebendo que elas precisavam de uma organização para fazer aquele trabalho delas, da palha do Buriti, do artesanato, ter uma destinação comercial mais importante. Então, a gente, junto com o Sebrae, a gente buscou o Sebrae para nos ajudar e criou, então, uma associação onde elas se organizaram para poder vender o trabalho delas. Então, a gente fica muito contente. E também criamos uma taxa de visitação. Desde então, cada passageiro está incluído no roteiro, a gente, né, paga a visita de cada pessoa, para que eles possam ter mais uma renda com o turismo também. E aqui a gente vai aprender como que a gente faz o artesanato desde a retirada da palha da palmeira, né? Buriti é uma palmeira que fica sempre às margens de rios. E o Buriti, ele tem uma função muito interessante, porque a gente consegue aproveitar todas as partes dessa palmeira, né, Antônio? Até o Antônio pode falar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente está, então, tingindo a palha, né? A gente vê todo o processo, depois elas vão tecer a palha até virar o artesanato, e aí quem quiser pode comprar o que quiser, né? De lá, a gente vai voltar em direção a Barreirinhas e vai parar no povoado do Tacuio. Aqui é o Antônio, alguns anos atrás, né, Antônio? Quando ele estava magrinho, né? Isso. E esse é o senhor Zequinha Davi, né, Antônio? Que é uma figura muito especial ali, né? É uma figura... Quer falar um pouquinho dele, Antônio? Como ele sabe explicar tudo para a gente, né? Quer falar um pouquinho dessas duas comunidades, Antônio? Sim, pode ser. Marcelino, então, a Sônia complementou, falou sobre... A gente teve um trabalho com eles, né? Com a comunidade de Marcelino. Eles faziam os produtos e vinham vender na cidade, faziam o escambo, a troca, né? Por arroz, feijão. E aí, quando a gente começou a organizar, eles criaram uma cooperativa também. Então, a gente leva os clientes até a comunidade para ver todo o processo, ele também, quem quiser comprar. E quando eles não vendem os produtos, não tem visitantes para comprar, eles trazem esses produtos para a cidade e deixam na cooperativa, né? Todas as artesãs do município de Barreirinhas fabricam e levam para essa cooperativa. Então, lá, quando vende um produto, tem o nome da artesã, e aí tira um percentual para a cooperativa e o outro vai destinado a fabricante da artesã, a quem fez a bolsa ou o chapéu. É mais ou menos essa comunidade. Itapuio é uma comunidade, né, de origem indígena, né? Então eles fabricam farinha, fabricam telhas, né, tijolos, manual. E seu Zequinha é uma família bem tradicional de lá, onde ele fez essa casa de farinha, e a gente acaba visitando também a casa de farinha do seu Zequinha Davi, uma pessoa formidável, né? Tenho o maior prazer em receber todos os passageiros que chegam lá. Se possível, passo o dia inteiro lá ele contando histórias, né, da vida dele, né? Muito, muito interessante. Obrigado. Isso aí. E às vezes a gente organiza um almoço aqui também, porque eles fazem uma comida muito gostosa, então isso varia um pouquinho, ainda mais assim quando é grupo, né? Quando é individual, a gente normalmente deixa para almoçar na cidade para que cada um possa comer onde quiser. Nesse dia a gente volta para a cidade, chega lá na hora do almoço, e aqui, quem quiser, aqui é a Kelly, há uns 2 anos atrás, quando ela estava com esse grupo, ela fez um sobrevoo, porque isso é uma coisa que é vendida lá localmente, em Barreirinhas, e quem quer pode comprar, né? Rateia-se o valor do voo pelo número de pessoas, normalmente 3, 4, 5 pessoas, e se faz um sobrevoo sobre os lençóis. O que é muito interessante, porque é muito bacana ver a área toda do alto, é muito interessante. E o voo vai até o Atins, até a foz do Rio Preguiças, é bem bacana.
A gente não costuma vender aqui de São Paulo e deixa que cada um, caso queira, compre localmente lá. O outro passeio que a gente comentou aqui, que é o terceiro passeio, a gente vai, então, em direção ao povoado do Atins, que é a nossa terceira porta de entrada do parque. O Atins, bom, eu vou chegar lá. Primeiro, vamos fazer o percurso. De Barreirinhas para Atins, a gente pode ir de duas maneiras. Ou descendo o Rio Preguiças, de barquinho, voadeira, lancha voadeira. Se a gente for direto, deve dar mais ou menos 1 hora. Ele chama Rio Preguiças. Rio Preguiça está escrito aqui, né? Não é no plural, é no singular. A maior probabilidade desse nome é em função de aqui ser uma região plana, então ele vai correndo bem tranquilamente, fazendo várias curvas para poder ir correndo, né? E a outra maneira que a gente pode acessar essa foz do Rio Preguiças, aqui é o Oceano Atlântico, né? Aqui é o Parque Nacional, é através das dunas em 4x4, por um caminho pré-delimitado pelo IBAMA. Então, a gente normalmente desce de voadeira e quando volta para Barreirinhas, porque tem alguns roteiros que a gente segue em direção ao leste para ir para o Delta do Parnaíba. Quando a gente volta para Barreirinhas, a gente muitas vezes volta de carro. É bacana, porque a gente vai de uma maneira e volta de outra, né? Então, aqui a nossa lanchinha para descer o Rio Preguiças. Sempre, quando a gente vai dormir lá em Atins, a gente tem vários roteiros, alguns deles a gente vai dormir em Barreirinhas, outro vai dormir em Atins, a gente já leva a bagagem conosco. E os nossos guias têm todo o cuidado de embalar nossa bagagem em sacos plásticos, de lixo, né? Então, eles não têm problema nenhum de molhar, porque muitas vezes espirra água aqui, né? E, então, a gente tem todos os cuidados para que o passageiro seja bem atendido, né, gente? A gente sabe que serviços de qualidade são fundamentais. A gente desce o Rio Preguiças. O Rio Preguiças, como ele está a uma distância não tão... Em Barreirinhas, a gente já sai de uma distância que não é tão grande do mar, a gente, até lá ainda, a gente tem mangue. E o mangue dessa região, ele é o mangue vermelho, que é o mangue mais alto que existe. Então, as árvores chegam até 30 metros de altura. É muito lindo a gente ir observando isso. Às vezes a gente consegue ver macaquinho, é muito legal. E também durante o percurso, os nossos guias, eles entram por igarapés para poder mostrar justamente, né, essas reentrâncias assim do rio, né? E os seus igarapés. Então, é um passeio muito rico, eles mostram muita coisa, né? Não sei se o Antônio também quer comentar alguma coisa, mas sempre tem coisas interessantes que a gente não conhece e que o guia pode mostrar para a gente, né, Antônio? Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, tá ótimo. Bom, aqui o nosso barquinho chegando, então, no primeiro ponto de parada, que é o lugar que a gente chama de Vassouras, que é um pequeníssimo povoado, que moram algumas poucas pessoas, sei lá, pouquíssimas casinhas, e aqui tem um lugarzinho, um restaurantezinho, onde a gente sempre para um pouquinho, toma uma água de coco, quem quer pode tomar uma cerveja. Em alguns dos roteiros, a gente almoça aqui, e aí o Antônio prepara tudo, ele já leva alguma coisa de barreirinha, salada, encomenda uma comidinha com o pessoal aqui das Vassouras e a gente come uma comidinha gostosa nesse lugar. Visitando esse lugar, a gente aproveita que esse lugar ele fica às margens daqueles pequenos lençóis que eu mostrei para vocês no começo, que é uma área separada do parque, mas que é a mesma formação. Então, a gente também visita essas dunas e lagoas, curte um pouquinho aqui, e aí a gente continua, desce mais o rio
e vamos até o Farol do Mandacaru. O Farol do Mandacaru ele está inserido num vilarejo de mesmo nome, que já está mais próximo ao mar e que nos últimos tempos estava fechado esse farol. Então, sempre que ele está aberto, a gente para, sobe. Quem não puder subir, não sobe. Quem tiver dificuldade, não precisa subir, fica aqui embaixo, curtindo o povoadinho. E lá de cima, a gente tem uma vista muito bonita. A gente vê o Rio Preguiças, a gente vê o Caburé, a gente consegue ver até o Parque Nacional. Vale a pena subir pela vista. Aqui é o Caburé. O Caburé é uma faixa de areia que fica entre o Oceano Atlântico e o Rio Preguiças. Ele, na verdade, nada mais é do que uma parada de alguns meses para os pescadores. Quando os pescadores estão pescando, que é durante o primeiro semestre, que é quando não tem muito vento, então eles têm aqui suas cabaninhas e vão pescar. E daqui, num determinado momento, surgiram algumas pousadas, né? Se desenvolveu um pouco o turismo aqui como pernoite. Mas o que acontece? Como o mar vem comendo essa faixa de areia, então as pousadas pararam de investir, porque perceberam que brevemente iam perder as suas construções, e aí as pousadas ficaram meio largadas, e a gente deixa de se hospedar no Caburé para se hospedar no Atins. O Atins, então, é aquela terceira porta de entrada do parque. Ela é um povoado pequeno, agora já é um pouco maior em termos populacionais, porque vieram pessoas de fora para investir lá. Por que investir lá? Porque o Atins, ele é um lugar que tem muito vento. Então, ele é ideal para a prática do kitesurf. Então, vieram europeus investir em pousadas e em cursos de kitesurf. Então, hoje, o Atins é um lugar muito interessante, é um lugar que tem gente do mundo inteiro, é um lugar que ainda mantém suas raízes, como suas ruas de areia. Então, hoje, é muito gostoso o Atins. Eu acho que visitar o Atins e ficar lá 1 ou 2 noites, eu acho que vale muito a pena e acho que faz parte de sentir um pouco mais como é toda essa região, né? O clima dessa região, o clima todo das pessoas, de como vivem os locais, de como se desenvolveu a coisa do kitesurf, é muito bacana. E tem umas pousadinhas muito simpáticas. A gente usa bastante essa pousada Vila Jurará, que é muito charmosinha, muito aconchegante. E aqui uma foto para vocês verem, então, a coisa do kitesurf. Essa foto é da Kelly, de 2 anos atrás. E aqui é a praia, gente. Então, o Atins, ele está já na foz do rio, né, onde o rio desemboca no Oceano Atlântico. Então, a gente tem praias. Claro que não são praias como as da Bahia, do Ceará, né, que são aquelas de areia branquinha, nem o mar é tão esverdeado, já que aqui é uma região de muito rio, né? Mas é muito gostoso, é muito aprazível, é uma combinação de cenários diferentes que eu acho muito rico. Aqui um restaurante que às vezes a gente come alguma coisa, né? Assim, só mostrando um pouco o astral do lugar, né? E aí aqui a gente é outro lugar que a gente visita o parque, sempre naqueles 4x4, sempre a gente vai estar andando em Barreirinhas e Atins, a gente vai estar andando em areia, né? Então sempre aqueles 4x4 altos, bastante fortes. E aqui, então, de novo, uma região parecida, né? Sempre muito parecida. São lagoas com dunas, com areia, delícia. E outro lugar que a gente para comer, que a gente não pode deixar de prestigiar, é a Luzia, com seu famoso camarão, com peixes deliciosos. Ela está em pleno Parque Nacional, ela já foi ameaçada de ser tirada de lá, graças a Deus conseguiu resistir, uma mulher guerreira, e ela tem que estar lá mesmo, porque ela é incrível, do nada ela fez um restaurantezinho maravilhoso, ela é daí, ela tem que ficar aí, e é muito bacana a gente poder
curtir um pouco uma comida tão gostosa com as belezas naturais em volta. Só um adendo, Sônia, me permite. Gente, é o melhor camarão. Por favor, Kelly. É o melhor camarão que eu já comi na minha vida. É muito bom. Não tô querendo falar isso, porque camarão a gente come em vários lugares. Inclusive, eu tô em Ubatuba. Mas igual da Luzia, não tem. Não tem. Ela tem que resistir. A gente tem que ajudar ela. É isso aí, concordo com você, Kelly. Maravilhoso, né? Ela é uma figura, essa mulher. Ficar conversando com ela é um prazer. Escutar as histórias. Né, Antônio? É isso aí, Sônia, com certeza. Pessoa formidável, a Luzia. Batalhadora, viu? Então, esse é o entorno do restaurante dela. Aqui na frente já está o mar. E para trás está o parque. Então, ela está entre o parque e o mar. Bom, em relação ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, basicamente o que eu ia contar para vocês é isso. São essas 3 portas de entrada, e a partir dessas 3 portas de entrada, a gente pode fazer diversas combinações de roteiros. A gente tem diversos tipos no nosso site, a gente formatou das maneiras que a gente achou mais interessantes, né? E para aquelas pessoas que querem continuar a viagem para o leste, para o Piauí, e fazer navegar pelas águas do Delta do Parnaíba, que é um delta que tem 5 braços. Aqui temos um braço, aqui temos um braço, aqui temos um braço, aqui temos um braço e aqui temos um braço. E esses 5 braços, obviamente, desembocam no Oceano Atlântico. É uma região muito rica em termos de mangue, de vida natural, berçários, importantíssima, né? E a gente, da maneira que a gente faz o passeio, a gente acha muito bacana, porque a gente vai até Tutóia de carro, desde o Atins, quer dizer, do Atins a gente atravessa o rio, chega no Caburé, de lá a gente vai de 4x4 até Paulinho Neves, e de lá a gente vai já de veículo normal até Tutóia, porque aí já tem asfalto. A gente navega, gente, passando por 3 braços do delta. Então, são 5 horas de passeio pelo delta, a gente faz paradas no passeio, a gente dá uma paradinha na Ilha do Caju, e a gente vai parar nas Ilhas das Canárias, a gente vai almoçar aqui e continua até o Porto dos Tatus. A gente não vem até Parnaíba, a gente vem até os Tatus, e aqui tem um carro nos esperando que nos leva até Parnaíba. Então é um dia inteiro e é maravilhoso, a gente pode ver guará, ver garça, aprender muita coisa também da vida nessa região, da vida humana, dos animais, do ecossistema, é muito interessante. Aí, então, aqui um pouco uma foto do barco que a gente faz a navegação nesse rio, Delta do Parnaíba, com seus mangues e árvores extremamente generosas, importantíssimas, paradinha na Ilha do Caju, com suas dunas e lagoas, e finalmente a gente chega em Parnaíba. Em Parnaíba, aqui é talvez o lugar mais interessante assim de se ver de Parnaíba, que é o Porto das Barcas, né? Vocês podem ver até pelo tipo de tijolos, que é bem antigo, né? Aquele tijolo não, telha, aquelas telhas que a gente chama de telha coxa, feito na coxa, né? Moldado na coxa, e aquelas construções ainda antigas, né? De Brasil Colônia. Então é um lugarzinho muito lindo, colorido. E aqui a gente fica hospedado normalmente uma noite
A gente tem algumas opções de hospedagem, as duas muito charmosas, uma um pouquinho mais refinada, outra um pouquinho mais simples, e aí a gente tem as opções no nosso site. E aí a gente tem duas opções de continuar essa viagem. Ou a gente segue no dia seguinte para Teresina, para finalizar a viagem, passando pelo Parque Sete Cidades, que fica às margens da rodovia, vai de Parnaíba até Teresina, ou a gente vai seguir para Jeri. E aí é outra delícia que nos toma mais pelo menos 2 noites em Jeri para a gente curtir aquela vila que hoje já tem bastante gente, muito turista, mas ela continua muito charmosa e muito especial, na minha opinião. Aqui algumas fotos de Jeri, a única duna que faz com que todos subam ela, quer dizer, é um dos poucos lugares do Brasil onde a gente pode ver o pôr do sol no mar. Então, às, sei lá, 5h30, 6 horas, todo dia as pessoas sobem a duna, esperam o pôr do sol, batem palma e descem. É um ritual, assim, emocionante. Aqui o mar, né, de Jeri, delícia. Aqui a gente tem alguns passeios incluídos, e a gente tem 2 noites aqui, e daí a gente segue para Fortaleza. Então, a gente entra por São Luís e sai por Fortaleza. E esse é um dos passeios que a gente faz, que é a Pedra Furada, né? Icônico. E o outro passeio é o passeio das Lagoas, que eu acho que eu não pus foto aqui por uma falha. Então, essa, gente, seria a rota das emoções. E aqui uma relação dos roteiros que a gente oferece, que estão no nosso site, com as diversas opções. Eles não são engessados, a gente atende a demandas particulares de pessoas que querem mais noite aqui, mais noite ali, não tem problema nenhum. Temos toda a destreza em organizar, personificar, personalizar, né, o roteiro do que cada um deseja. Essas são as nossas sugestões, as pessoas normalmente ficam muito felizes com os passeios realizados nesses roteiros que a gente recomenda, mas, como eu disse, eles são passíveis de mudança, de ajustes. No nosso site eles estão lá, a Kelly também pode enviar alguns links para quem quiser. E eu acho que, assim, é mais ou menos o que eu queria contar para vocês. Espero que tenha dado para entender um pouquinho a geografia, né, as possíveis combinações de passeios, de roteiros. Não sei se temos perguntas aí, Kelly. Oi, Sô. Foi muito boa a sua apresentação, foi bem esclarecedora, com bastante detalhes. Acho que isso, e como não tem pergunta, eu acho que é isso mesmo, as pessoas também acharam. Deixa eu ver realmente se não tem nenhuma, mas eu acho que não. Perguntaram do valor do passeio do sobrevoo, que eu até respondi, que eu acho que é em torno de R$ 350. Eu acho que é isso, né, Antônio? Por aí. Aí a Vanessa pediu para o Antônio contar como que tá o turismo agora aí. Acho que é interessante essa pergunta. Oi, E aí, posso? conta para nós, Antônio. Então, o turismo aqui, ele está gradativo, né? A gente tem poucos visitantes aqui nessa região dos Lençóis. Tanto o município de Santo Amaro quanto Barreirinhas atinge poucas pessoas. A gente está recebendo mais o pessoal local de São Luís, né, dessas cidades vizinhas, nos finais de semana, por sábado e domingo, mas o restante da cidade, os atrativos estão bem vazios mesmo. Certo. Porque o parque está aberto, né? Abriu, mas muitas pessoas, a gente mesmo adiou muitas viagens, né? Porque não se sabia quando que ia abrir, se ia abrir agora para depois. E como é bem sazonal, né? Só dá para viajar entre abril e setembro, outubro, né? Mais ou menos, que é quando estão as lagoas.
acabou que adiou muitas viagens, né? Que desde abril, né? Só falando um pouquinho sobre as lagoas, a gente está bem assim, elas estão bem no auge mesmo, estão muito lindas as lagoas, tem bastante água. Eu acredito que esse ano elas vão durar o ano todo com água, né? Olha, Choveu que boa bem. notícia. Que boa notícia, Antônio. É bom avisando a gente mesmo, né? Porque tomara que prolongue. Elas estão bem cheias, né? Tá tudo muito bonito, né? Tive agora semana passada, nossa, tá tudo muito lindo, né? As lagoas, até mesmo poucas pessoas visitando. Uhum. E também a gente está seguindo os protocolos, né? De diminuir o número de pessoas Segura. nos veículos, nos barcos, justamente essa por causa da pandemia. Sim. E a gente sempre como a Sônia comentou muito bem, sempre foi exclusivo, né, para os clientes da Freeway. Então já era menor, né? A gente já monta a viagem só para os clientes da Freeway, ou seja, não se faz passeios com clientes de outras empresas, né, como normalmente ocorre, né? Então acabou ficando agora ainda mais exclusivo, algo que já era bem exclusivo. O Salvador perguntou aqui que ele pensa que o calor é o ano todo, né? Eu acho que o que muda é chuva e sem chuva, mas não tem frio realmente. E se bermudas e camisetas são suficientes. Na minha opinião, são. São suficientes, não precisa levar nada de frio, é bastante quente lá, né? E engraçado que as areias não, das dunas, porque como elas ficam em movimento, você não queima o pé, isso é bem legal também. A Sônia falou isso, mas eu acho legal enfatizar, que pode dar a impressão que a areia é quente das dunas, mas não é. Não é isso? Toda razão. Foi bem lembrado isso, até porque para a gente andar nas dunas, né? Primeiro que não são, elas não são. Onde a gente caminha, elas não são moles, elas são duras. Elas só são moles quando a gente vai entrar na água. Então, do alto da duna até entrar na água, aí sim a gente vai descer uma parte de areião, né? Isso quando a gente não entra na água na parte onde não tem duna. Mas o restante, ela é dura, né? Ou seja, é bom para andar. E você falou muito bem, Kelly, ela é fresca, porque como tem vento constantemente, ela está sempre em movimento, então nunca está quente. E então a gente nem usa tênis. Tênis é ruim para andar nas dunas, porque pode entrar areia, né? E a gente também vai ficar entrando na água. Então, o ideal dá até para andar descalço ou com uma papete. Então, assim, é muito importante levar papete, né? E o meu amigo Salvador Giglio, que fez essa pergunta, Salvador Figura, saudades de você, eu acho que, de uma maneira geral, é suficiente camiseta, mas, às vezes, o Antônio pode dizer melhor do que eu, quando, à noite, dá uma esfriadinha, faz um ventinho, e aí um casaquinho leve, mas é uma época do ano específica. Verdade, Antônio? É verdade. A temperatura é 30, 32 graus o ano todo, né? Aí, às vezes, à noitinha, se você tá na praia, assim, tipo Patins, realmente dá umas friadinhas, um ventinho Ou na leve. beira do rio, né? É. Mas uma camiseta básica resolve, uma bermuda, nada de muita coisa, não. Certo. E eu também me lembrei de uma informação que é relevante, que eu acho que vale a pena passar para vocês, é que dá para caminhar numa boa, não tem assim, não exige, né, muito esforço físico. Se você quiser caminhar pouco, você vai estar sempre perto de alguma lagoa, né? Se você quiser andar mais, você vai caminhar e vai para outras lagoas. Mas quem quiser ficar numa lagoa só, já é bem pertinho. Um diferencial que a Freeway tem também é que tem um acesso para a Lagoa Bonita que é
você subindo, você me corrige, tá, Antônio, se eu estiver falando alguma bobagem, mas que é Tudo bem. uma subida, né, das dunas, é um pouco cansativa essa subida, mas a Freeway tem esse diferencial de conseguir um acesso autorizado pelo ICMBio, né? Um acesso que você pode subir com o carro para quem tiver, assim, para pessoas assim mais idosas ou que tem alguma dificuldade motora, né? Então, porque é bem íngreme, né? E é na areia, então requer um certo esforço, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem esse acesso que dá para subir de carro. Que mais? Ah, perguntaram se os restaurantes. A Vanessa está perguntando se os restaurantes estão funcionando normal na Beira Rio, Antônio. Sim, estão todos funcionando. Legal. Então tá tudo Assim, de bom, né? só reforçando também, aquele que se você chegar ao topo da duna, assim, você andar no parque, né, em cima das dunas, não é assim tão cansativo, né? Super tranquilo, né? Porque as pessoas andar na areia atola, tal, mas não atola, é super tranquilo. Você teve essa Sim. experiência, né? Uhum. Joia. Sim, sim, sim. Eu digo mais pelo fato da gente conseguir subir, né? Na hora que a gente chega no parque, né? Dos Grandes Lençóis. Deixa eu ver se tem. Tem que levar bastante protetor solar. Inclusive, um dos brindes da Freeway é uma camiseta de manga longa com proteção UV, que eu super recomendo para essa viagem, para quem for pedir essa camiseta, que protege bem e é bom mesmo. Inclusive, eu tô até usando ela de manga longa e tem essa proteção do sol. Muito bem, eu acho que é isso aí, né? Dá muita vontade de ir para lá. Foi um destino que eu confesso que me impressionou bastante. Já conheci vários lugares no Brasil e Lençóis Maranhenses. Quem não conhece, precisa conhecer. É algo que só tem no Brasil, muito diferente. E é uma combinação, como vocês puderam ver, perfeita, né? De uma comida muito agradável, pessoas super receptivas, algo simples, mas muito gostoso. E fora as belezas incríveis e cenários, é muito maravilhoso. Fiquei realmente muito encantada e espero que vocês todos tenham gostado, tenham ficado com vontade de ir, de indicar, de levar clientes. E a Freeway, as combinações e as sugestões dos roteiros realmente é de quem conhece e fez pensando aí para vocês aproveitarem o melhor de lá, sem dúvida alguma. Entrou pergunta, o Salvador. As pousadas têm o Wi-Fi? Ele deu risada. Para os high-techs. Ele deu risada. Tem sim, tem. Então tem, gente. Então tem. Então não tem desculpa. Cara, não tem desculpa. Até para fazer home office lá, gente. Com essa história de home office, Sônia, eu acho que, né? Acho que eu vou trabalhar lá com o Antônio, tudo bem? Ó, a internet dele tá funcionando super bem aí, ó. Dá para fazer live e tudo, hein, Antônio? Melhor, Tá ótimo aqui. com certeza. Melhor que a minha aqui. Então é isso aí. Estamos aqui, né? Estamos aqui de braços abertos para acolher todos que visitarem Lençóis, viu? Temos que visitar. Igual a Amazônia, tem lugares que não pode deixar de conhecer no Brasil. Muitos lugares, mas esse é muito especial, realmente. É isso aí. E é um destino que já está aberto, né? Aliás, a gente tem passageiros indo agora, no começo de agosto, para lá. Travou um pouco, Sônia. Com todo cuidado. Tá bom. Deixa eu tirar meu vídeo aqui, que eu acho que melhora. Eu quis dizer que o destino está aberto, inclusive a gente tem passageiros indo agora no começo de agosto para lá. Então, quem tiver interesse, é um destino que está totalmente passível já de visita, com todos os cuidados, não é?
Afinal, a gente corre risco em tanta coisa nesse mundo. Se a gente fizer uma viagem com cuidados, a chance de ter algum problema. E assim, né, gente? As viagens que a gente está falando são todas viagens na natureza, né? Então, risco a gente corre quando está, sei lá, dentro de um elevador, né? Dentro de lugares pequenos, fechados e mais gente que fica lá, né? Sei lá. Agora, esses lugares abertos, incríveis, eu acho que é tudo de bom, né? Com certeza. Tá mais seguro que São Paulo, sem dúvida alguma. É isso aí. Acho que a Maria de Fátima quer falar alguma coisa, Kelly. Ela quer, Maria de Fátima, por favor. Deixa eu ver se ela consegue. Será que ela quer tirar do mudo? Deixa eu ver aqui. Maria de... Maria de Fátima, se você quiser falar com a gente, é só tirar do mudo. Deixa eu ver se eu a vejo. Não sei se ela apertou sem querer. Cadê? Pode falar, Maria de Fátima, agora a gente te escuta. Não está saindo o seu som, não sei se você está tentando falar, mas a gente não te escuta. Vanessa, tomara mesmo que o turismo cresça bastante nesse destino a partir de agosto, sim. Estamos torcendo. E imagina, é um destino que é super sazonal, só tem essa época do ano por conta da formação das lagoas. Depois, as pessoas não vão querer muito visitar lá, a não ser as pessoas de São Luís, talvez, né? Então, perder esse tempo sem os turistas, a oportunidade de novo vai ser só o ano que vem, né? Vamos torcer para as lagoas estarem cheias até o fim do ano. Bom, eu acho que ela levantou a mão sem querer, o áudio dela não funciona. Ela comentou aqui, um destino maravilhoso, um sonho da minha filha conhecer Lençóis. É isso aí, tem que realizar. Você vê que os nossos sonhos foram por água abaixo por um tempo, né? Então, depois, quando a gente voltar, a gente não vai poder deixar de realizar esses sonhos. Certo, gente? Certo, Sônia? Vamos encerrar, então? Vamos encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Espero que vocês tenham curtido aí a apresentação, curtido o destino, que tenha valido a pena vocês participarem dessa live. A gente já faz um conjunto de lives aqui, com muito carinho, para mostrar as maravilhas do nosso Brasil, uma coisa de fora. Então, eu venho lembrar que amanhã temos uma live da Península de Maraú, com a pousada Lagoa do Cassange, às 15 horas. Viu, gente? Então, prestigiem-nos, acompanhem-nos, porque vocês são muito importantes para a gente. A gente fica muito feliz quando a gente tem gente participando, curtindo e nos apoiando aí nessas lives. E na semana que vem, estava lendo aqui as coisas que estavam falando aqui, muito obrigada a todos, viu, pelos comentários. E na semana que vem, gente, temos 3 novas lives também muito interessantes, vou falar rapidinho quais são. Em primeira mão, que a gente ainda nem divulgou.
É verdade. Na terça-feira, às 20 horas, vai ser Salta e Jujuy. Na quarta-feira, vai ser Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Às 20 através do Instagram, na verdade. E na quinta-feira vai ser sobre São Luís do Paraitinga com o nosso amigo Ricardo. Ricardo da Paradiso, nosso parceirão. Eu acho que Então, ele estava temos aqui, o 3. Ricardo. Acho que ele estava aí. Pode ser. Então é isso aí, gente. Amanhã estamos juntos, se vocês puderem, de novo às 15 horas, tá bom? Super obrigada, gente. Um beijo grande para todos e uma ótima noite. Boa noite. Beijo. Tchau, Antônio. Vou fazer o meu home office aí. Me aguarde. Tchau, Kelly. Obrigado. Tchau, Sônia. Boa Sério. noite. Obrigado a todos também. Tchau, querido. Tchau. Tchau, tchau, Antônio. Boa noite, Beijo. gente. Beijo.